Fala pessoal, beleza com vocês? Sou o Adriano Neves, criador do canal Memórias Tangíveis. Hoje vai ser um jeito diferente de vídeo, né? Vocês estão acostumados a ver os vídeos só com narração. Hoje eu vou aparecer um pouquinho, vou falar das minhas memórias, né? Igual aquele vídeo lá do Demolidor. Então, bora lá pro vídeo? Bom, existe um tempo na vida da gente, fica marcado assim, né, na memória. Um tempo de descoberta, de pequenos rituais que pareciam grandiosos, ainda mais que a gente era pequeno, né? Vou contar um pouco desse ritual que eu fazia. Pra mim, era mais ou menos lá para uns 8 anos, 9 anos de idade, e era o sábado, né? Então, todo sábado, quando eu tinha essa idade, assim, quase todo sábado, né, tinha um sabor especial. Lembro como se fosse hoje. Eu ia até uma venda na minha rua, né? Ficava perto da minha casa, uma vendinha. Lá tinha um objeto que eu precisava para aquele dia. E que objeto que era esse? Tubaína. Não só ele, mas tubaína e salgadinho. Só de pensar agora já me dá água na boca. Então eu ia lá, comprava essas tubaína, salgadinho, e com esse tesouro na mão voltava para casa, sentava no sofá e ficava esperando a tarde. Por que a tarde? À tarde na TV, naquela época, a TV Globo passava aos sábados o festival Jerry Lewis. Rede Globo apresentou Festival Jerry Lewis. Então assim, Jerry Lewis, só o nome já me transporta para aquele sofá com aquela tubaína do lado. E ele foi assim um grande gatilho para essa paixão que eu tenho por comédia e que me acompanha até hoje. Então eu adoro todos os filmes de comédia, mesmo se for bom ou ruim, eu assisto filme de comédia. Ultimamente tem uns ruinzinhos aí, viu? Mas assim, outro vídeo a gente comenta um pouco. E assim, mas quem era aquele sujeito, né, que conseguia prender um menino de 8 anos em frente à TV? Então eu vou contar um pouquinho quem era o Jerry Lewis, tá? Então, desculpa aí meu inglês, mas bora lá. Então, Joseph Levy, nascido em 1926, filho de artistas de vaudeville, estava destinado ao palco. Junto com Jim Martin, formou uma das duplas mais famosas da história do entretenimento. Mas foi em sua carreira solo que Jerry Lewis se tornou o ícone que conhecemos hoje. O mestre das caretas, do humor físico e quase elástico, das vozes esganiçadas, né? Ele tinha aquela vozinha fininha, irritante, e do timing cômico impecável. Ele não tinha medo do ridículo, ele o abraçava e o transformava em ouro. É o que eu sinto às vezes assim com alguns comediantes de hoje. Eu acho que eles têm medo de ser ridículo, coisa que o Jerry Lewis não tinha. Outro que não tem é o Jim Carrey, né? Que eu acho que imita muito ali o Jerry Lewis. Mas enfim, o Festival Jerry Lewis trazia clássicos como o Professor Aloprado, sua transformação, né? Baseado do Jack e o Monstro, o Dr. Jack e o Monstro. Então tinha vários filmes, o Mensageiro do Trapalhão, Terror das Mulheres, Bancando a Ama Seca, O Rei do Circo. Isso daí é legal, que é um palhaço lá que não conseguia fazer uma menina rir. Eram vários filmes que passavam assim de sábado. E cada sábado era uma aventura, uma nova sequência de atrapalhadas que faziam eu rir sozinho na sala. Era um humor, mesmo vindo assim de outra cultura, falava a linguagem universal, que é a linguagem do riso, né? Mas assim, Jerry Lewis não reinava sozinho nesse grupo aí de comédia que invadia
as nossas TVs, né? Ele era uma pequena parte, né, desse grupo assim de gênios que moldaram o humor do século XX, que felizmente chegava até nós. E lembro das manhãs, antes mesmo da escola, talvez, ligar a TV, não sei se era final de semana, durante a semana, e ver outros mestres do riso. Gordo e Magro, quem não se lembra, né? Stan Laurel, o inglês magrinho, chorão, e o Oliver Hart, aquele americano gordão e pomposo. A dinâmica dos dois, para mim, era perfeita. A ingenuidade quase infantil do Stan, contrastando, né, com a falsa esperteza e a impaciência do Oliver. As confusões que eles se metiam, as broncas, tipo, o Gordo sempre falava: essa é mais uma encrenca que você me meteu. Eu lembro até que tem um colega de faculdade, a gente ficava repetindo isso um pro outro, quando alguém fazia alguma lambança lá na faculdade. Eram mesmo os mestres, né, do pastelão, até delicadezas, que eles tinham quadro que eles cantavam, dançavam, e fora a química dos dois, né, tem até documentário falando sobre isso daí. Outro grupo que eu gostava muito era os Três Patetas, com o Moe, o Larry e o Curly, que é a formação que eu mais gostava, né? E assim, eles levam o humor físico ao extremo. Depois que eu consegui, na época, um videocassete, começava a alugar as fitas, eu pausava para ver se realmente aquela panela que acertou um era de verdade, se realmente ele caiu na escada, rolou ali, era ele mesmo, se não era um dublê. Era muito bem feito. Aí tinha o Moe, né, que era o líder rabugento, o Larry, que é o intermediário com aquele cabelo esquisito, e o Curly, com aquela voz fininha e seu também adorava. Aí depois vieram o Champ, não sei se o Champ veio primeiro, veio o Champ depois, o Joey, e era assim, alguns eram irmãos, né? O Curly era irmão do Moe, e assim, Três Patetas era uma experiência quase catártica de pura palhaçada, né? Aqueles dois ali, os Três Patetas, aqueles três. E quem melhor para representar a individualidade também naquela época, assim, né? Uma pessoa que, na verdade, tinha um monte de gente atrás dele, mas era o Agente 86, o Get Smart. A série foi criada pelo Mel Brooks e Bucky Harry, e era uma sátira. O Agente 86, ele sempre se ferrava. E eu lembrava muito do Telefone Sapato, tinha o Cone do Silêncio, que eles queriam fazer uma reunião, aí entrava o chefe e o Agente 86 dentro do cone, para ter a reunião, para ninguém ouvir, né? Então, o Agente 86 era uma comédia mais inteligente, diálogos rápidos, que a gente, quando era criança, assistia e entendia a maior parte. Ela passou na Record, acho que foi reprisada na Bandeirantes, vários canais, e assistir esses programas hoje, com a facilidade do streaming, da internet, é completamente diferente, né? Naquela época havia a magia da espera, né? Porque a gente não controlava a programação. Era ligar a TV e era abrir uma caixa de surpresa. E quando, numa tarde qualquer, fora do esperado, aí tinha, né, o Festival de Sábado, Sessão da Tarde. E assim, a Sessão da Tarde anunciava um filme do Jerry Lewis, nossa, eu era ganhando a loteria. Eu saía pra cozinha, pegava, ver o que tinha lá pra comer, porque era o ritual ter uma comida perto. Lembro que eu fazia um pouco de manteiga, pegava uma mexerica que eu gosto muito, o que tivesse, aí eu pegava e voltava voando pra frente da TV. E assim, era um evento inesperado, né? Um presente.
A gente valorizava cada minuto, cada cena, porque não sabia quando teria a próxima chance. E essa relação com a TV criava laços fortes, mesmo que às vezes fosse laços solitários, né? Como eu disse, na minha turma de amigos, eu era o cara do Jerry Lewis. Ninguém mais parecia ligar muito. Acho que quase ninguém assistia filme do Jerry Lewis assim. Era, sei lá, filme mais fantasiosos. E às vezes tinha as piadas, as caretas, as cenas que eu achava genial, mas não tinha muita gente ali pra conversar, né? Eu que ficava com aquilo, eu, minha tubaína e meus salgadinhos, né? E o tempo passou, claro, né? A infância ficou para trás e a venda da esquina nem sei se existe mais, a tubaína já mudou de rótulo, salgadinho já não tem o mesmo gosto, mas algumas coisas permanecem, né? A paixão pela comédia, semeada aos sábados com Jerry Lewis, e a regada de tantos outros mestres do riso continua aqui, né? Comigo. Então, a prova disso está assim na minha estante, na minha coleção de DVDs, né? Então é assim, tem minha coleção de DVDs aqui, deixa eu mostrar rapidinho. Tô no sofá aqui, eu não tenho cenário, não vou fazer cenário para esse canal. Mas assim, ó, tudo isso daqui, mais um monte aqui, deixa eu pegar o outro monte, é a minha coleção do Jerry Lewis. Então assim, são DVDs originais. Então, ainda hoje, assim, mas eu não sei porquê, mas bate um friozinho, dá vontade, se eu tô em casa de férias ainda, dá vontade de pegar o DVD. Eu uso o videogame, né, pra ver esses DVDs, que eu não tenho mais aparelho. Então eu pego o videogame, pego um desses DVDs aqui e coloco, né, pra assistir. Esse daqui é um dos meus preferidos, Professor Aloprado. Esse daqui é a Família Fuleira, que ele faz vários personagens. Esse daqui também gosto muito. Deixa eu ver outro aqui que eu gosto. Ah, esse daqui, ó, ele faz dentro de uma loja nos Estados Unidos. Aí eu ficava imaginando como que é essas lojas, será que é assim mesmo? Esse daqui eu acho que é o meu preferido, que tem o trio, ele faz um papel de um trio de mulheres que fica cantando numa gravação. E agora com streaming, muitos streaming, eu acho que tem um streaming que tem alguns filmes do Jerry Lewis, não é difícil de achar assim, mas por isso que eu tenho a minha coleção aqui, né? O fato de gostar de jazz, eu acho que veio um pouco também dos filmes do Jerry Lewis, que ele tinha uma orquestra, ele gostava de colocar muito jazz no filme dele, né? E na abertura, no final. Então eu adorava as aberturas do filme. E é engraçado, né? Como essas memórias ficam aí tão tangíveis, né? Com a gente. Um filme, um programa de TV, refrigerante, um ritual de sábado, tudo isso daí marca a gente, né? E assim, são fragmentos que juntos constroem a nossa história. Moldam nossos gostos, definem que a gente é, né? Então muita coisa assim, eu acho que eu gosto de tubaína até hoje, por fato de 8 anos na venda, o que mais vender era tubaína. Só sei que Jerry Lewis, o Gordo Magro, os Seis Patetas, o Agente 86, eles não foram apenas entretenimento, né? Eles foram companheiros da infância, até professores do riso, né? Criadores de memória, a gente imitava, a gente acaba sendo um pouco mais engraçado. Eu, por exemplo, sou um pouco mais engraçado, acho que graças a esses personagens, né? E preservar essas lembranças, revisitar essas obras, é manter viva uma parte importante de nós mesmos, né? E celebrar o legado desses artistas que dedicaram as suas vidas a nos fazer rir, né?
até hoje. É isso. Então, quis contar um pouquinho assim do Jerry Lewis para vocês. Vou deixar algumas dicas aí na descrição. É isso aí. Até a próxima. Quem quiser comentar aí, deixa no comentário também. Eu não vou pedir inscrição, joinha, porque se vocês gostaram, vocês vão dar joinha. Se vocês gostaram do canal, do vídeo, vocês vão se inscrever. Então, fiquem à vontade e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, e coloca aí se vocês gostaram desse formato aí, eu aparecendo. Esse aqui é o meu primeiro vídeo que eu apareço, então eu fico gaguejando, falando rápido, alto. Vai estar aquela tranqueira, mas a gente vai melhorando, né? Conforme vai passando o tempo, a gente melhora. Então, até lá. Tchau, tchau. Ah, deixa eu mostrar mais um pouco para vocês aqui da minha coleção. Só para vocês verem que tem muito DVD aqui, ó, do Jerry Lewis. E não só ele, porque assim, agora eu moro no apartamento, ele é um pouco mais... Ele é muito mais pequeno, não dá para colocar toda a coleção. Mas eu tinha muita coleção de comédia também. Aí ficou alguns aqui, ó, tipo esse daqui do Aperta o Cinto, o Piloto Sumiu 1 e 2. Tem até o Buster Keaton. E esse daqui é a Avelã. Avelã, dá um oi aí pra gente. Dá um oi pra galera aí. Não? Você não vai dar um oi? Bom, então é isso aí. Esse foi o vídeo de Jerry Lewis com a participação da Avelã. Tchau, Avelã!